Gabinete Pastoral, onde o amor faz morada. Aqui sou ouvido, minha dor é respeitada. Em cada palavra encontro direção, cuidado que aquece, renova o coração. Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para mais um Gabinete Pastoral, porque você sabe, né? Nós somos chamados para cuidar de muitos, mas também chamados a não caminhar sozinhos. Aqui é um espaço de cuidado que nós temos tentado fazer e começamos aí com mais uma série de estudos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre solidão ministerial. E aí, você já teve algum tipo de solidão ministerial? Certamente, querido, você já passou por uma situação como essa. Se você é pastor, pastora, se você é líder de algum tipo de departamento, naturalmente nós vamos perceber que existem situações como essas que nos colocam, às vezes, um sentimento de solidão, uma tristeza, etc. Então, falando sobre isso, talvez você esteja aí rodeado de pessoas, né? Mas por dentro se sentindo absolutamente sozinho. Bom, nós temos um texto-chave para hoje, e eu quero começar com uma frase que não saiu da boca de um iniciante, tá? É uma frase que saiu da boca de um profeta experiente. A frase é a seguinte: 1 Reis, capítulo 19, verso 10. Só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Essa frase foi dita pelo célebre profeta Elias, logo depois de ter tirado a vida, né, de ter vencido 850 profetas de Baal. Ele sofre e ele começa a desferir essa frase, não só essa, mas ele vai para debaixo de um zimbro, de uma árvore, sofre, pede para si a finalização da sua vida, etc. e tal. E com isso, nada mais é do que uma frase que não só demonstra um desabafo, mas é também um grito de esgotamento espiritual. Ele não estava sozinho fisicamente, né? Na verdade, ele queria desabafar, essa é uma realidade. Quando nós pensamos na nossa pequena definição bíblica aí, ó, sobre o que seria essa ausência, né, essa solidão ministerial, nós vamos perceber que seria a ausência de companheiros de alma. Sobre isso eu quero citar um exemplo muito interessante. Você se lembra que quando Deus criou o mundo, né, criou o homem, coloca o homem dentro do jardim do Éden, vocês lembram que a palavra do Senhor vai dizer que ele se sentia sozinho? Mesmo Deus sentando para conversar com o homem, sempre indo perto do homem para bater um papo ao cair da tarde, né? Ainda assim ele se sentia sozinho. Sabe por que ele se sentia sozinho? Porque ele não tinha um igual. Por isso que quando Deus vai fazer a mulher, ela tira da costela dele e diz o seguinte: far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea, que seja preparada, que seja comum, que seja igual. E às vezes o que nós sentimos, nós ministros, pastores, é exatamente isso, é a ausência de companheiros de alma, de pessoa que compreende o que passa dentro do nosso coração. Às vezes nos falta um pouco de ombros espirituais e também falta uma liderança sem comunhão profunda. É verdade que os pastores muito raramente têm muitos amigos. E eu separei algumas causas aqui, algumas causas que podem estar vinculadas a essa situação emocional, essa solidão, e eu quero comentar com vocês um pouquinho de cada uma delas. Primeira é a própria posição. Por si só, a posição pastoral, ou seja, ser chamado de pastor, nós ocupamos, de certa forma, um lugar de autoridade espiritual na vida das pessoas. E algumas pessoas, só de nos chamar de pastor, já têm uma distância natural. Vamos ser honestos? Você já tentou ser gente comum no meio da igreja? E certamente se deu mal, né? Se você tentar, por exemplo, jogar futebol no meio dos meninos, recentemente eu estava até olhando como técnico de futebol, joguei futebol um tempo, depois passei a olhar como técnico. Mas não é a mesma coisa. No campo de futebol, se você reclamar, não é um membro reclamando, é o pastor reclamando, né? E se você estiver numa situação, por exemplo, numa festa, aí de repente tem algumas músicas tocando lá, se você dançar, não é uma pessoa que está dançando, é o pastor que está dançando. Se você de repente reprovar aquela música com o olhar, não é qualquer pessoa que está reprovando, é o pastor que está reprovando. Então isso aí já traz uma pequena distância. E naturalmente isso causa solidão para conosco. Então muitos membros não se sentem à vontade de falar com liberdade com o pastor quando o tema é tentar ser normal.
Eles projetam geralmente um pastor perfeito, né, um homem de Deus, espiritual, e que tem que ser assim mesmo, porém, isso às vezes nos afasta da realidade. Isso nos causa algum tipo de solidão desnecessária. Você fica solitário até demais, isso não é bom. E a segunda causa que eu separei para a gente comentar é aquela causa do chamado não posso falhar. Sabe aquela expectativa que algumas pessoas têm com o pastor, que ele não é ser humano, que ele não pode fraquejar, que ele não pode duvidar, que ele não pode passar mal? Eu me lembro de uma situação que eu vivi uma vez, estava esgotado emocionalmente e fui pregar num culto de semana. A igreja não estava muito cheia não, estava vazia, e eu estava pregando num culto de homens. De repente, eu olho para o meu pastor auxiliar e falo com ele assim: olha, assume o púlpito, eu não estou sentindo bem. Eu tive um mal-estar, minha pressão caiu, eu desci, entrei no carro e eles iriam me levar para a unidade de pronto atendimento aqui da cidade. E o interessante, quando eu estava saindo, uma pessoa me interrompeu e disse: pastor, o senhor só vai ser curado quando o senhor orar por mim. Então, eu passando mal, quase desmaiando, tive que levantar a mão e orar por essa pessoa, que ela se sentia pior do que eu, né? Então, às vezes a gente faz um tipo de autocensura aí emocional conosco mesmo, né? O pastor sente, mas não compartilha. Ele chora, mas é no lugar secreto. Geralmente eu gosto de chorar quando estou tomando banho, né? Ali as lágrimas vão embora e etc. E quando a gente mais guarda, mais pesado fica, e algumas pessoas costumam adoecer com esse processo. E isso acontece também, irmãos, por falta de pares. Lembra que eu falei no início sobre essa situação de não conhecer o seu igual? É comum, por exemplo, na Câmara dos Vereadores dos municípios, os vereadores chamarem o outro de par, né? Os nobres pares, etc. Os deputados também fazem isso, etc., estaduais e federais. Por quê? Porque eles se consideram do mesmo grupo. Então, é muito comum o pastor, às vezes, não ter amigos no mesmo nível de liderança. Então, se nós formos olhar isso com muito cuidado, o pastor deveria conversar com o pastor deveria ter amizade com o pastor, para conseguir desabafar, para conseguir falar de coisas comuns, mas isso nem sempre acontece. Por exemplo, se você tentar abrir o seu coração para um liderado que está hierarquicamente muito abaixo de você, no sentido de experiências com Deus, você pode até matar aquela pessoa. Imagine um pastor falando das perseguições, das injustas, que ele já sofreu, dos sofrimentos, das tristezas, dos abandonos, assim como o apóstolo Paulo fala, até tudo Demas abandonou, não é isso? Então ele nem sempre consegue manter relacionamentos pastorais fora do próprio campo. Isso é muito comum acontecer. Então, sem pares, se a gente for parar para pensar, se você não tem pessoas iguais a você, que exercem a mesma tarefa que você não vai ter espelho. Então, ou seja, você não consegue pedir uma ajuda para alguém e essa pessoa te devolver um feedback entendendo o que você está vivendo. Nem sempre isso acontece. Então é muito comum, às vezes, o pastor desabafar errado. Ele está sofrendo, aí ele vai desabafar com um diácono. Está sofrendo, ele vai desabafar com, sei lá, com um evangelista ou com uma pessoa, um membro comum, um líder de departamento, e isso pode lhe trazer até mais problemas. É comum, por exemplo, na saúde, os homens costumam procurar ajuda tarde demais. Já repararam isso? E mulheres geralmente se conversam mais, compartilham e se mostram e se cuidam muito mais. O pastor muitas vezes é assim. Ele é aquele homem que sofre calado. Não estou dizendo no sentido das pastoras, tá, gente? Aqui eu estou sendo específico aqui sobre os homens. Porque a mulher, quando ela descobre ali, faz um autoexame, descobre ali na mama um caroço, por exemplo, que pode ser alguma coisa, elas não têm dificuldade de chamar: olha, aqui a minha mama, o meu seio está assim, direito, etc e tal. Os homens não. Os homens, naturalmente, eles já não demonstram esse tipo de situação. É muito comum, por exemplo, as mulheres irem no banheiro, elas vão de turma. Né? Isso mesmo, todas dão vontade no banheiro ao mesmo tempo. Os homens, ainda que tenham um banheiro enorme, cada um vai na sua baia, e ninguém, todo mundo ali naquela situação, ninguém olha para ninguém, né? Muito, muito complexo, o homem é muito fechado, e isso faz com que os pastores adoeçam ainda mais. Então é muito comum homens pastores terem mais dificuldade de se abrir do que as mulheres que são pastoras. Outra situação que a gente enxerga, que é muito comum também, é algumas pessoas confundirem o púlpito com intimidade. Nós estamos nessa época assim, né, que você tem lá no Facebook lá 5 mil amigos, mas às vezes você está sozinho. Você tem no Instagram 10 mil amigos, mas às vezes você se sente sozinho. Então isso acontece muito com o pastor. Por quê? Porque o pastor fala toda semana.
É interessante isso, né? Mas falar com pessoas não é o mesmo que falar para pessoas, desculpe, não é o mesmo que falar com pessoas. Então você tem, de repente, uma plateia com 300 pessoas, você está falando para as pessoas. E aquilo é um monólogo. Por quê? Porque você vai falar, mas você não vai receber o feedback, o comentário dessas pessoas com aquilo que você fala. Isso é ruim, porque geralmente você está proferindo algumas palavras, muitas palavras inclusive, que são fruto do seu conhecimento teológico, da sua preparação para o sermão, mas você não vai ter respostas. Então, isso se torna um monólogo. Você acostuma a falar e não ser ouvido, às vezes, na sua necessidade. Então, você está dando ensino, como se fosse alguma coisa muito técnica, e isso não é bom. Então, ensinar não é ser cuidado, gente. Aconselhar não é ser aconselhado. Então, existe uma sensação assim de conexão, mas a alma geralmente permanece vazia. É estranho até, tá? Isso é muito ruim. Então, isso acontece conosco. Bom, acontece também a chamada cultura da idolatria com o líder. Inclusive, estou escrevendo um livro sobre isso, chamado Vencendo a Síndrome do Herói. Muitas igrejas, até sem perceber, não é com má vontade, mas elas idolatram pastores, elas endeusam os pastores, né? Elas dependem excessivamente do pastor, não permite discordância saudável, e assim é aquela coisa toda. E vão transformando esse pastor numa espécie de super-herói, e infelizmente alguns pastores começam a acreditar nisso, com aquelas frases muito bonitas, né? Você é o escolhido, sem você a obra para, ninguém prega como você, quando o senhor não está aqui a coisa não é a mesma coisa. E as pessoas começam a acreditar nisso, elas sofrem muito. Isso vai fazer com que o pastor ele exerça uma carga assim, muito grande, ou seja, ele tem um excesso de carga e falta de descanso. É bom lembrar que descansar é tão bíblico quanto trabalhar. O nosso Deus, a palavra do Senhor, ensina isso para nós, que o Senhor trabalhou durante 6 dias, mas no 7º ele descansou. E nós, pastores, nós temos dificuldade de descansar. Eu também, às vezes, minha esposa fala que eu não sei descansar. No meu dia de descanso, eu estou fazendo alguma coisa. Eu tive umas férias agora, escrevi quase um livro inteiro. Então, é assim mesmo. Parece que nós somos viciados no trabalho, mas nós temos que saber que essa rotina ela não é positiva. A rotina pastoral costuma ser assim, mais ou menos. Demandas infantis, urgências constantes, pouca pausa e etc. Então, nós estamos sempre muito ocupados. Lembra do texto que diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? É exatamente isso. Às vezes você está bem espiritualmente, mas, poxa vida, o seu corpo não vai aguentar, ele vai gritar. Daqui a pouco você está com a síndrome de burnout, né? Alguns chamam de burnout, e assim vai. Bom, alguns também não são capazes de conversar muito, nem ter bons amigos, porque infelizmente essas pessoas têm medo de escândalo, de colocar para fora, de serem julgados, de perder a autoridade, se falar das suas mazelas. Só que nós temos que lembrar que a palavra de Deus nos ensina, em Tiago 5 diz que nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros, para que nós possamos ser sarados. E eu imagino que uma vez que nós temos um ministério em sua grande maioria, que não confessam pecados uns aos outros, porque tem medo de escândalo, tem medo de uma coisa e outra, se isolam, eu imagino que nós estamos com um ministério que está adoecido. Então, guarda para você essa dica aí, faça um estudo sobre isso, mas eu imagino que é por isso que muitas coisas sumiram dos púlpitos das nossas igrejas, né? Muita unção, aqueles milagres. Eu acho que nós estamos com um ministério um pouco adoecido, porque as pessoas não confessam pecados. E tudo isso que falei até agora, vai causar em nós o quê? Uma solidão, mas uma solidão o quê? Espiritual, que é a pior de todas as outras. Quando é que acontece a chamada solidão espiritual? Bom, eu separei 3 pontos aqui para que nós pudéssemos comentar. Primeiro, quando o pastor ora para ministrar, mais do que para viver. Imagina que situação, olha, tem uma semana que eu vou pregar, então eu vou orar muito. Tem uma semana que eu não vou pregar, não, então essa semana eu não vou orar. Isso é muito sério, porque orar tem a ver com relacionamento. Então, a pessoa que não ora... Recentemente eu vi uma frase de um pastor angolano, se não me engano, frase muito interessante. Ele diz, Deus é espiritual. Exatamente, Deus é espiritual. E algumas pessoas falam que o espiritual não existe. E se você não acredita no espiritual, você não acredita em Deus, porque Deus é espírito. E realmente é assim, esse relacionamento nós temos que ter com Deus, então nós nos tornaremos pessoas mais espirituais. A palavra do Senhor vai nos ensinar
que coisas espirituais se discernem apenas com pessoas espirituais. Existem pastores, irmãos, que nunca leram a Bíblia uma única vez inteira. Então, algumas pessoas leem a Bíblia apenas para pregar e não para ser confrontado, naquele sentido de devocional. Às vezes você precisa de ler a Bíblia simplesmente para ler e pensar um pouquinho, Deus falando com você, como é que aplica aquele conhecimento no seu coração. E por fim, em última análise, nós percebemos algumas pessoas que falam mais de Deus do que falam com Deus. E isso é preocupante. Então, meu querido amigo pastor, se você é pastor e isso tem falado com você, você não está fraco, você é um ser humano. E Deus certamente nunca planejou que você carregasse tudo sozinho. Nós precisamos nos juntar, orar uns pelos outros. Farei uma oração aqui nesse momento também pela sua vida. E se você tiver algum outro tema que a gente possa comentar aqui, alguma queixa ministerial, estamos à disposição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai bondoso, eu te agradeço pela vida de todos os pastores e pastoras que nos assistem. Peço a bênção do Senhor para essas pessoas. Nós somos apenas pessoas, Pai. O Senhor tem falado conosco de uma maneira muito, muito extraordinária. Pedimos ao Senhor que alivie a nossa carga. Às vezes, meu Pai, nós pensamos, se o fardo, meu Pai, que o Senhor nos dá é leve, a tua palavra diz isso, que o seu fardo é leve, é suave, por que é que às vezes fica tão pesado? Certamente há um erro em nós. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus eu oro pelos meus pares, amigos, pastores e pastoras, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Lembrando que aqui nós cuidamos de quem cuida. Um grande abraço. Gabinete Pastoral.